Gente, eu quero dizer para vocês que a esperança dizem que é a última que morre, mas a gente está enganado. Ela é a primeira que move. Nós estamos acostumados a pensar que a esperança é um sentimento, e eu quero dizer para vocês que a esperança não é apenas um sentimento, ela transborda no sentimento, mas ela é mais do que isso. Então, para aqueles que me conhecem, Márcia Reis, psicóloga clínica, trabalho ajudando as pessoas a superarem suas dores emocionais e suas crises existenciais através das positivas ações. E como falar de superação, de positivas ações e não falar de esperança. E hoje eu estou aqui para falar para vocês um pouquinho sobre esperança e impotência. Quem aqui não precisa de esperança? Todos os dias eu trabalho a minha esperança, porque a vida de ninguém é tão facinho, né? Todos nós temos as nossas dificuldades, as nossas superações, nós temos aqueles momentos onde a gente realmente precisa trabalhar as nossas impotências e para não perder a esperança. Então, hoje eu quero dizer para vocês que a esperança, ela não é um sentimento que cada um tem dentro de si, mas a esperança é um pensamento, exatamente isso. É um pensamento que move o sentimento, que move os nossos comportamentos, e que isso sim faz a gente acreditar que o melhor está por vir. Por isso, convidem aí nossos amigos para junto nós falarmos um pouquinho sobre esperança. Esse tema é um tema que parece muito filosófico, não é verdade? Então nós somos constantemente levados a pensar que a esperança é um assunto muito filosófico, um assunto muito espiritual e que não tem nada a ver com o assunto científico. Mas cada vez mais, pessoal, a esperança tem sido alvo de estudos acadêmicos e cada vez mais a gente está ouvindo falar de esperança entre os professores, entre os universitários, entre os pesquisadores, entre grandes estudiosos da ciência. E isso é importantíssimo, isso é fantástico, porque esses pesquisadores, eles reúnem evidências maravilhosas, evidências incríveis sobre a esperança. Tema que é um tema tão importante, é um tema que a gente precisa trabalhar em nossa vida, estar de olho nas nossas impotências para a gente não deixar de alimentar a esperança e também ter consciência do que quer realmente dizer esperança para que a gente possa mover emoções, mover comportamentos, mover ações de possibilidades para uma vida melhor. Então vamos lá, manda aviãozinho e coraçãozinho aí chamando todos para esse momento. Então muitos pesquisadores reuniram evidências de que a esperança ela é algo muito importante, porque ela está na estrutura, ela está na motivação, lá no cerne, na raiz da motivação para assuntos relacionados às nossas crenças, nossos pensamentos, sentimentos e nossas realizações. E ela independe da raça, da cultura, do meio social, enfim, a esperança ela está aqui para todos. Todos nós temos potenciais de nos esperançar, e isso é o que é maravilhoso. Portanto, ela é algo que pode ser aprendido, e eu quero dizer mais, a esperança ela é extremamente contagiante. Por isso, quando a gente vê alguém que a gente fala, nossa, fulano é tão esperançoso, isso acaba contagiando, porque ele começa a falar daquilo, dos seus pensamentos, ele começa a falar de como aquilo moveu os seus sentimentos, como aquilo move seus comportamentos, e ele sai mobilizando todo mundo ao seu redor. E isso é maravilhoso. Por isso que a gente precisa entender. A psicologia trabalha a esperança como um pensamento e não um sentimento. Então você não precisa pensar que eu não tenho esperança. Todos nós podemos ter esperança. Basta a gente trabalhar os nossos pensamentos, a gente prestar atenção naquilo que faz com que a gente mova possibilidades de esperança. Então, cada vez mais a gente percebe que acreditar na esperança é algo extremamente importante e altamente científico. É um componente altamente científico. E se a gente perde esperança, a gente começa a entrar em quê? No desespero.
certo? Então não é nada legal perder a esperança, é muito importante manter a esperança, porque quando a gente entra no desespero, e o que é antônimo do desespero, né, digamos assim, o que é o antônimo da esperança? É o desespero. O que é o desespero? A desesperança ela é muito perigosa, porque ela conduz a essas sensações de impotência, de fracasso, de baixa autoestima, ela alimenta pensamentos negativos, e ela acaba nos atrapalhando de ter as sensações, sentimentos positivos, pensamentos, comportamentos e uma série de coisas que levam ao sucesso e ao bem-estar, porque a esperança, ela impulsiona o nosso sucesso e o nosso bem-estar. Ela trabalha diretamente com a nossa saúde, com a nossa longevidade. Por isso que pessoas que alimentam a esperança são pessoas que trabalham a sua mente para ela estar com o pensamento mais alinhado àquilo que ela quer e que ela acredita. Cada vez mais a gente entende que as coisas se acasalam, que as coisas elas não estão soltas, as peças não estão soltas. Quando a gente fala de esperança, a gente fala de amor, Gente, tudo ligado ali, tudo ligado uma coisa na outra. Então a gente percebe cada vez mais que a esperança, ela, para a psicologia, por exemplo, ela é um conceito cognitivo-comportamental. Por quê? Porque, na verdade, ela é um pensamento esperançoso. A gente entende que quem tem um pensamento esperançoso, ele, geralmente, ele não está ligado a uma situação passiva, está mais ligado a uma situação ativa. É uma ação mesmo, mais ligada à ação. Mas a gente não vai pensar a esperança apenas como uma ação, porque ela é um processo. O que é a ação? A ação é um fazer, mas você não precisa só fazer para você ter. À medida que você vai mudando o seu pensamento, que você vai alimentando o seu pensamento e que ele vai ficando alinhado com aquilo que você precisa agir, que você precisa fazer, que você precisa pensar, você vai alimentando possibilidade de esperança e vai trabalhando esse processo. É um processo que vai mobilizando aí nossas sensações, nossas atitudes e tudo que a gente faz na vida. Portanto, é muito importante a gente entender que o esperançoso ele não está ligado a simplesmente à ideia de tô torcendo por alguém, tô torcendo por algo. Não é isso. É muito mais do que torcer. Porque é algo muito mais ativo do que passivo. Eu tô tipo assim, tô aqui torcendo. Né? Uma forma muito passiva. E cada vez mais a gente entende que as ações de vida, elas estão na nossa atividade. Elas precisam que a gente tenha ações positivas. Ações positivas. Portanto, é isso. A psicologia entende que a esperança ela acontece a partir do pensamento. Você pensou boas coisas, você começou a ter esperanças, atitude de esperança. E é através dela que a gente consegue resgatar a nossa força e encontrar saúde nos momentos difíceis da vida, naqueles momentos de crise existencial, de perda e de dor, nos momentos de grande impotência. Então, em última análise, sem a esperança, nós não conseguiríamos ter o quê? As forças para lutar as nossas lutas e vencer as nossas guerras. É a esperança que alimenta isso. É ela que faz isso. Para aqueles que gostam, no livro de Provérbios 23:7, eu gosto muito, diz assim, que assim como tu pensas, tu és. E é exatamente isso. A ciência, ela acaba corroborando, né? Digamos assim, ou acaba fortalecendo, a melhor palavra dizer, que a esperança, ela vem para gerar vida. Ela é ter força todos os dias para acordar, motivados a continuar, a seguir, a se refazer e a se reconstruir. Ou seja, gente, viver sem esperança é viver sem perspectiva. Veja bem, eu estou dizendo aqui que é viver sem perspectiva, não é sem expectativa, é sem perspectiva. Então, se você ficar cultivando um pensamento negativo, um pensamento distorcido da sua realidade, o que acontece? Você acaba adoecendo. Quantos de vocês aqui já não passaram algum momento na vida de grande dor, de grande impotência, de grande sofrimento, que vocês sentiram adoecidos ou começaram a entrar no processo de adoecimento? Coloca aí, eu quero saber. Quero saber se é só eu que passo por isso, porque todos nós passamos
por esse processo. Então a gente entende o quê? A gente entende que se a gente não trabalha as nossas potências, que são as nossas forças, a gente entra no processo de desesperança fácil, porque a gente passa a lidar com as dificuldades da vida, com os problemas da vida, com as circunstâncias difíceis da vida, com a falta de naturalidade que é devida. E isso tudo é natural, né? Nós